Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós queremos encontrar Jesus, mais uma vez. Aqui na descrição deste vídeo eu coloco o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Você pode ler lá e você pode também ler na sua própria Bíblia também. É importante que você leia, que você reze, que você escute o que a palavra te diz. Nós vamos aqui refletir um pouco, retirar desse texto uma mensagem da pessoa de Jesus, olhando o modo como ele se comporta e o que ele fala. Vim chamar os pecadores à conversão. Corrigir a partir daí os nossos erros. Também nós podemos estar erradas quando nós interpretamos, ou quando querem interpretar a Sagrada Escritura de acordo com outros princípios que não seja o princípio divino, aquilo que Deus quer para nós, a salvação. Que Deus te acumule de muita paz também nesse momento de sua vida. Jesus sempre ele não entra na nossa história, na nossa casa, para sair de braços cruzados ou permanecer de braços cruzados. Não. Jesus ele sempre quer estar na nossa história, porque ele quer escrever a nossa história conosco. Então, a frase, aliás, que eu quis aqui colocar como título desse nosso vídeo é: vim chamar os pecadores à conversão. Ora, Jesus ele é sempre surpreendente. Aqueles que eram excluídos do projeto de Deus, ele inclui com prioridade. As pessoas que publicamente eram conhecidas por seu comportamento pecaminoso eram chamados de impuros e etc. E essas pessoas não teriam a oportunidade, muito provavelmente, de ser incluídas no plano de salvação, no projeto de Deus, se fosse seguir o rigor daquele tempo. Jesus, então, ele surpreende quando ele chama para o seu grupo de discípulos, de apóstolo, um pecador público. Jesus, então, surpreende mais ainda quando este Mateus, feliz por ser incluído, o chama para jantar com ele. E ele vai até a casa de Mateus e janta com outros tantos pecadores. E aí a crítica que virá sobre ele: ele come com os pecadores. Ora, Jesus assim nos ensina que a conversão de um pecador atrai na mesma situação outras pessoas daquele mesmo grupo. Veja que é como que um efeito dominó. Ele chama Mateus chama os seus amigos, e essa experiência do encontrar com Jesus é o início de um processo de conversão. A inclusão, salvação, de que nós estamos aqui falando, é da pessoa fora do estado de pecado. Veja que quando Jesus chama, ele dá nesse chamado, também poderíamos assim dizer, as graças, entre aspas, forças, para que a pessoa mude de vida. Então, é falso quando nos dias de hoje alguns querem chamar de inclusão
aqueles que são aparentemente pecadores, sem exigir a correspondência à graça, ou seja, mantendo a pessoa no mesmo estado de pecado. É falsa essa proposta, por quê? Porque seria uma falsa salvação. Veja que quando Jesus chama, ele dá para aqueles que ele chama as graças necessárias para viver, abraçar uma nova vida. Quando ele chama, esse chamado é acompanhado de um poder, digamos assim, do próprio Deus. Aqui nos dias dele estamos falando, mas nos dias de hoje também não é diferente. Quando alguém escuta a palavra, por isso que eu chamo essa playlist de Palavra Viva, porque quando alguém escuta a palavra, esse mesmo poder, força ou graça, podemos chamar assim, opera da mesma forma na vida das pessoas. Então, as pessoas abraçam uma nova vida e junto com esse sim a Deus, Deus também dará a essas pessoas tudo o que elas necessitam para bem viver aquilo que elas estão abraçando, o seu sim. A conversão é o maior bem que alguém pode receber, porque é um bem divino. Então, nos dias de hoje, agora trazendo para a nossa realidade, é interessante que a gente pense, quando nós apresentamos a uma pessoa que está publicamente ou que está longe de Deus, quando nós apresentamos para ela a proposta do Evangelho, nós estamos dando para ela um grande bem. E volto a dizer, o maior bem que alguém pode receber nesta terra é a graça da conversão. Peçamos hoje, pela intercessão de São Mateus, um coração novo, um coração aberto para compreender que quando Jesus me chamou, me deu também tudo aquilo que eu preciso para corresponder a esse chamado. Isso aqui eu estou falando de todos os batizados, de todos nós. E que a gente possa entender quão mentirosa é essa proposta de acolher o pecador mantendo no pecado. É como acolher o pecador e deixá-lo morrer, porque seria um falso acolhimento. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém